Olá, muito bom dia, tudo bem, pessoal? Começando agora aqui com vocês mais um Recomendo Talk. O Recomendo Talk ele é, na verdade, uma assinatura do Recomendo Business Network, onde nós estamos aqui democratizando o conhecimento, trazendo pessoas sensacionais para bater um papo com a gente, falar sobre suas especialidades. E hoje a nossa convidada é a doutora Helena. A doutora Helena é advogada, trabalha com imigração aqui em Portugal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Agradecer a Márcia pelo convite, recomendo, o André. É um prazer. Tudo bem, doutora? Como é que está a imigração portuguesa hoje? Vamos bater um papo sobre isso? Vamos, eu achei um tema super relevante, né, em razão de algumas reportagens, né, que saíram recentemente, né, nós tivemos aí também a abertura de fronteiras, né? Então aí nós tivemos um grande número, né, de entrada de imigrantes, então eu acho que é um tema muito interessante para a gente conversar, né, e verificar a importância, os pontos positivos, os pontos negativos, o que a gente pode melhorar, né, e ajudar, né, nesses direitos fundamentais dos imigrantes. Muito se fala sobre imigração, né? Na verdade foi até um questionamento meu se existia direito migratório aqui em Portugal. Alguns advogados dizem que não existe, mas existem outros advogados que falam que já existe, pelo fato dos advogados já trabalharem nessa área. De fato, eu acho que isso é uma realidade. Todos os advogados praticamente que trabalham aqui em Portugal, hoje brasileiros principalmente, trabalham com direito migratório. E, enfim, acaba existindo de fato, porque estão trabalhando na área, não é isso? Existe muito prazo hoje para se legalizar a entrada no país, para as pessoas que vêm, que dão entrada, que pedem a legalização, a autorização de residência. Quanto tempo está levando? Então, respondendo a sua primeiro questionamento, né? A questão do direito imigratório, né? Sim, existe, né, o direito imigratório, o direito que alguns advogados falam que não existem, outros advogados, pesquisadores, né, falam que existe, é um direito fundamental, né, tem algumas cláusulas que estão previstas na Constituição dos direitos fundamentais, né, e inclusive tem pós-graduação aqui em Portugal de direito imigratório, no Brasil tem um mestrado em direito imigratório, faz parte de algumas matérias do mestrado, do doutoramento, né, que está dentro, né, do direito da União Europeia, né, então, sem sombra de dúvidas, é um direito muito importante. E com relação aos prazos, né, isso que é um ponto que nós devemos observar, né, e que existem leis que estabelecem prazos, mas que na prática esses prazos não estão sendo respeitados, né, porque o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né, infelizmente, eles não estão dando uma resposta adequada. Então é isso que nós temos que pensar. As leis são maravilhosas, né, existem, né, e existem já há algum tempo, só que na prática, né, por questão de ausência de funcionários, né, enfim, desse grande fluxo imigratório, nós não estamos tendo a resposta adequada. Então hoje o que a gente encontra, né, nós não temos um agendamento, né, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, então o estrangeiro que chega aqui em Portugal não tem esse agendamento, então isso aí acaba ferindo um direito fundamental. Então assim, ou seja, você não tem uma autorização de residência, então isso acaba ferindo o direito da família, né, o direito dele conseguir um emprego digno, o direito das crianças, né, então fere também o superior interesse da criança, então são pontos que são super interessantes, né? Então, por um lado, a gente tem uma política imigratória maravilhosa, tá, né, que na prática não está funcionando. Mas você acha que não funciona? Já ouvi, inclusive, pessoas falarem que isso é uma estratégia do governo justamente para poder haver essa acomodação, para depois que as pessoas estiverem aqui, eles começarem a trabalhar isso e tal, e eles continuam, inclusive, incentivando que as pessoas venham para Portugal o tempo inteiro. Você vê campanha na televisão, você vê os políticos falando, indo para a televisão, dando entrevista, inclusive na região norte, aqui onde nós estamos, a cidade de Braga é um dos principais lugares que recebem os brasileiros, principalmente. E eles, inclusive, chamam até Braga de Braguil e tal. Assim, na verdade, de fato, existe uma campanha para que os brasileiros venham, para que imigrantes venham para cá.
e quando chegam aqui se deparam com essa situação. Inclusive entram muitos como turistas para depois chegar aqui se legalizarem e tal. Você acha que essa burocracia, isso é fato só de uma burocracia mesmo, ou de uma falta de estrutura, ou uma estratégia de fato do governo? Eu acho que primeiro nós temos que também pensar na nossa responsabilidade, né? Sim, nós, claro, operadores do direito, e nós como um todo, né, que estamos aqui e que estamos em contato com esses imigrantes, que trabalhamos com essa vinda desses imigrantes. Então eu recebo várias ligações, mensagens, né, de pessoas que contrataram assessorias ou que tiveram contato com outras pessoas, que não foi assessoria, foram amigos, né, que falaram, não, vem que aqui vai ser tudo resolvido. Não, gente, não é assim. Então, para que você tenha um processo imigratório satisfatório, com sucesso, tudo exige um planejamento. Então, a melhor forma é você solicitar um visto no Brasil. Quando você tem um visto no Brasil, você já tem um agendamento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Então, olha, tudo isso que a gente está discutindo, né, que não tem agendamento, tudo isso seria evitado se tivesse esse planejamento. Claro. Então, o que está acontecendo é isso, né? Nós estamos recebendo muitos imigrantes que vieram sem esse planejamento e que não estão tendo essa resposta adequada, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa aí de políticas para poder resolver essa questão que virou um impasse, né? Que virou um impasse. Existe o visto, de fato, aquele visto de trabalho que a pessoa tira lá, entra para depois chegar aqui e procurar o trabalho e tal. Ele existe, ele funciona? Sim, sim. Você pode, através de uma promessa de trabalho, solicitar o visto e chegando aqui, você mas teria que ter uma promessa de trabalho. Isso. Não existe então, porque eu já ouvi no momento, não, você pode tirar um visto de trabalho e quando chegar lá você procura o trabalho. Não, você tem que ter pelo menos uma promessa de trabalho. Mais uma coisa, vamos prestar atenção, não existe isso. Você tem que ter uma promessa de trabalho justificada para você tirar o visto de trabalho. E quanto tempo está levando para poder a pessoa conseguir esse visto lá no Brasil, para ver essa Aí depende do consulado, né? Tem alguns consulados que são mais rápidos, né? Uns 3 meses, 4 meses, mais ou menos. Mas essa, sem sombra de dúvidas, é a melhor forma, né? Então, eu sempre falo, né? A imigração, né? Ela é muito boa, tanto para Portugal, né? Quanto para outros países, enfim, mas a gente precisa dessas políticas e precisamos também da nossa responsabilidade, nós empresários, né? Nós empresários, se nós formos pensar aqui, o Isaías, o Bruno, a Márcia, o Alexandre, você, todos nós ganhamos muito, Portugal ganha muito, né? Com a imigração. Sim, né? Claro. Então a gente precisa gera negócios, né? Gera negócios não só para nós brasileiros, para os portugueses, né? Então, Portugal é um país que tem uma população velha, né? Então, se não fosse esse fluxo, tem muitos jovens que se formam aqui, então aqui tem muita imigração e que acabam indo para outros países, então precisa dessa mão de obra. Então, realmente é uma coisa a se pensar, né? Tem leis, sim, boas, maravilhosas, mas que precisam de uma prática mais eficiente, para que seja feita uma justiça. Eu acho que existe um sistema, né? Eu tenho percebido que existe um sistema. O jovem acaba de se formar, ou às vezes nem se forma aqui, acaba indo para outros países, leva toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento para outros países, porque lá ele entende que tem mais oportunidades e tal, principalmente os países da Europa. E depois esse espaço dele fica vago aqui, enfim, falta mão de obra no mercado, aí vem as inteligências de outros países para cá, então cria-se um sistema. E eu acho que o governo é bem empenhado nisso daí também, em deixar os jovens buscar esse conhecimento que acaba depois voltando para cá. Enfim, tem toda uma jogada política nisso daí que eu entendo, mas de toda forma, nós que estamos no nosso país, né, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande na hora de migrar e não se deixar levar por conversa bonitinha, de que aqui é tudo fácil, de que é tudo redondinho, você vai chegar e vai para o paraíso, né? Isso eu também achei interessante, uma reportagem que eu li, essa do Brasil, né, um casal falando justamente isso, né? Então, eu em nenhuma entrevista, em nenhum vídeo, eu falo que são tudo flores, né? Que é fácil o emprego, claro,
quem, tem todo esse planejamento, tem trabalho sim, né? Enfim, mas tem também algumas dificuldades, né? Lógico, né? Não era que nem antigamente. Antigamente, né, na antiguidade, o imigrante, ele era visto como inimigo, né? Então ele chegava até a ser preso, virava escravo, né? Não chega a ser assim, né? Mas realmente a gente encontra aí algumas dificuldades e eu acho que cabe a nós, né, fazermos essa integração, ajudarmos, né, uns aos outros. Então acho que o papel aqui do Recomendo é um papel muito interessante, esse papel de integração, né? Então nós conseguimos aqui juntar portugueses, brasileiros, pessoas de outras nacionalidades, né, ajudarmos uns aos outros, buscarmos parcerias, né? Eu acho que essa é a nossa função também, né, enquanto imigrantes, né, enquanto seres que buscamos a defesa dos direitos humanos, né, dos imigrantes. É isso, eu acho que a missão nossa de criar essa integração, né, porque existe uma outra coisa, além de tudo que a doutora falou, existe o problema de adaptação à cultura, né, as pessoas não têm essa noção, porque imigrar é uma arte. A pessoa vem para cá, quando chega aqui, você tem que viver o que é daqui, você tem que entender e respeitar e se integrar, porque quando você muda, a gente fala que quando você muda de país, se você vai para outro país, você tem que virar o chip, sabe? Como se tirasse o chip do seu telefone celular e virasse chip de telemóvel aqui, outro chip. E você vira outra pessoa, começa normalmente do zero. Depois de algum tempo, você começa, né, a desenvolver aquilo que você traz com você de bagagem de conhecimento, e você acaba se adaptando, porque você vai conhecer os caminhos e tal. Mas esse período é um período que tem pessoas que não se adaptam, tem pessoas que, inclusive, eu detectei uma coisa que é a depressão pós-imigração, que é fato, a pessoa vem para cá e não consegue se integrar, e acaba voltando para o seu país de origem, muitas vezes deprimido, e leva essa depressão para a família que ficou lá, e todo aquele projeto de mudar de vida, de mudar de país, vai por água abaixo. Para concluir, né, eu acho que planejamento, né, é tudo, e eu acho que também essa questão da integração, né, fazer parte de um grupo, e nós também temos essa função, né, essa função de ajudarmos uns aos outros e buscar, né, cada um de uma forma, né, eu através das leis, né, enfim, cada um através do seu trabalho, formas de ajudar e de fazermos com que as coisas que existem, né, que existem leis, sejam aplicadas na prática, né, porque a gente pode fazer. Exatamente isso, doutora, muito fantástico, muito obrigado. Existe um recadinho que você quer dar para as pessoas, agora direto ao ponto, né, para as pessoas que estão pensando em imigrar, ou que têm essa vontade, existe alguma precaução, como é esse preparo? Você pode dar só uma dica aqui rapidinho para a gente? Planejamento, né? Não escutar essas mensagens de que venham, né? Que aqui tudo é fácil, você vai conseguir se regularizar, né? O meio mais correto é que essa regularização seja feita através do Brasil, através do pedido de visto. Existem diversos vistos, né? O DSS, você tem rendimentos próprios, não precisa se aposentar, você pode comprovar rendimentos próprios, tem o visto de estudo, você pode vir aqui estudar, você pode conseguir uma proposta de emprego, né? Então tem várias empresas, então tem uma carência enorme. O Vitor estava falando agora, né, que existem aqui muitas áreas que têm carências de profissão, então é fácil você, estando no Brasil, conseguir um emprego aqui. Porque tem carência, então principalmente na área do Vitor, que é na área da construção, decoração, enfim, então ele contrata pessoas no Brasil para virem para cá, enfim, então tem muitas pessoas que já vêm com esse visto, né? Então não é só esse, tem inúmeros vistos, né? Tem o Tec Visa, né? Enfim, tem pessoas que têm condições de visto, tem o Golden Visa, né? Enfim, tem inúmeros vistos que te possibilitam vir de forma regular e sem sombra de dúvidas, isso vai facilitar muito a sua vida. Então é isso. Muito obrigado. A minha dica é, se você quer vir para Portugal, se você principalmente é empresário e quer empreender aqui, procure o Recomendo em Portugal. Na verdade, você pode entrar no site recomendoUSA.com e lá você vai acessar aqui o Grupo Brácara.
Aqui nós somos um grupo de empresários e empreendedores que nós apoiamos as pessoas que chegam, nós criamos esse ambiente de trabalho, esse ambiente de amizade e fazemos essa integração. E temos pessoas fantásticas como a doutora Helena, que pode aconselhar, como a Márcia, que pode aconselhar novos empreendedores, tem o Victor, que pode trabalhar as pessoas na área de decoração, construção, enfim, são várias áreas diferentes. A Bruna, se você quiser vir empresa, melhor. Você tem o visto D2 também, se você quiser vir empreender, então a Bruna como contabilista, é uma pessoa fantástica, faz um trabalho sensacional. A Margarida também na área, coaching de empresários, o Isaías para divulgar. Se você quiser vir, tem o Alexandre também. As passagens aéreas. Tem o Rogério, já consegue o apartamento, enfim. Nós somos um grupo fantástico, somos amigos, estamos aqui esperando você. É só pensar em empreender aqui ou pensar em mudar para cá, você vai ter apoio através do Recomendo aqui. Contem conosco. Então, fica a nossa dica aí, fica o nosso convite. Procure recomendousa.com, procurar algum. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar aqui, né? Isso. E aí a Márcia redireciona. Procure o grupo Brácara lá e manda uma mensagenzinha para a Márcia, que ela vai redirecionar. Enfim, estamos juntos, né? Isso. Muito obrigado, doutora, pelo seu bate-papo aqui gostoso com a gente. O Recomendo Talk é aqui uma assinatura do Recomendo USA. E sejam sempre muito bem-vindos à nossa democratização aqui da informação. Obrigado. Tchau, tchau.